Meu nome é Bairo Manuel de Oliveira Ramos. Eu nasci em Riachão do Dantas. Tenho 4 filhos, 9 netos. Tive uma infância que me deixou sempre muito feliz, porque a gente brincava nas ruas, a gente não tinha esses medos. A gente brincava muito bola de gude, pipa, cavalo de pau. A gente pegava uma vara e uma cordinha e saía pulando como se fosse cavalo de verdade. E isso me deu uma sensação plena de liberdade. Na minha época, a gente só ia à escola com 7 anos, e à medida que a gente ia à escola com 7 anos, na verdade a gente estava tendo o prazer de brincar, né? E essa brincadeira, eu acho que é assim uma grande vivência, porque é nas brincadeiras, nas relações com os amigos, com os meninos, que a gente começa a entender a compreensão do espaço do outro. Não, na verdade, eu nasci em Riachão do Dantas, mas minha escolarização, meu curso primário foi aqui em Aracaju. Já foi aqui em Aracaju, né? Em escolas pequenininhas, né? Não eram escolas grandes, não era serviço público, mas eram escolas pequenininhas. A minha primeira escola foi o Instituto Nossa Senhora Salete, na rua de São Cristóvão, né? Há não sei quantos anos atrás. E aí essa escolarização, mas mesmo assim, eu tinha, acho que uma questão do estudo mesmo, né? De, com essa escolarização, conseguir, no exame de admissão, ir para o colégio estadual, né? E aí eu fiz todo o meu ginásio, como se falava antigamente, ginásio científico, né? E no colégio estadual foi toda a minha bagagem para eu poder enfrentar o vestibular. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, de fazer amigos, né? Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, né? De gostar de conversar, de ter muitos amigos. E fizemos muitos amigos mesmo, e era uma relação muito boa. E desde o início da minha vida, antes mesmo de fazer vestibular, eu já tinha a ideia de fazer pediatria. A criança sempre me encantou, e por conta disso a minha vivência e as minhas relações seriam as melhores possíveis. Meu pai, que é lá de Riachão do Dantas, ele nasceu com pé torto bilateral. E esse pé torto, só com 13 anos, ele, que era uma pessoa pobre, né, ele conseguiu, porque alguém disse: vamos levar esse menino para Aracaju. Aí ele foi operado, você imagine, naquela época, o doutor Augusto Leite. Hoje teria que ser um ortopedista, né? Então meu pai fez essa cirurgia, e por conta dessa cirurgia, eu acho que eu fiquei muito assim na minha mente, né? Ele passou 6 meses internado no hospital de cirurgia. Ele ficou tanto tempo lá que as irmãs ensinavam ele a fazer coisas, limpar castiçais, fazer uma porção de coisas, pelo tempo que ele ficou lá. Eu acho que isso teve uma influência, esse pensamento meu, que é a questão do pé torto de meu pai. E é interessante acontecer o seguinte: dos meus filhos, o último filho nasceu com pé torto bilateral. E papai se sentia como se fosse culpado, né? É Ricardo, né, que é oncologista, que está tudo bem, conseguiu fazer, fez uma cirurgia, depois teve que fazer novamente, mas eu acho que esse aspecto é que realmente eu acho que lá atrás talvez tenha sido essa questão da
da minha vocação, entendeu? Esse vestibular, ele tinha uma eliminatória já em português. Senão não ia adiante, né? Era assim. E aí a gente foi fazendo, né? Porque me lembro inclusive teve arguições, né? Doutor Lourival Bonfim participou, né? Doutor, na época, aquele que fazia Torrino Porto, eu não estou lembrando o nome dele completo. Tinha que ter que ler alguma coisa, se era francês, se era outra língua, né? Mas isso, nós fomos 50 e poucos candidatos, né? Passamos esses 12, e ainda por conta disso, porque de nós termos passado, ainda saiu um carro de propaganda dizendo que nós fomos escolhidos a dedo na calada da noite. Eu não esqueço disso. Então, a coisa que não teve nada assim. Na verdade, eu acho que nós tínhamos essa... Foi possível. E aí, quando eu entrei na faculdade, com essa intenção de fazer a pediatria, eu comecei a pensar, e aí cada vez mais eu fui tendo a grande chance eu tive 2 professores que me incentivaram muito. Dr. José Machado de Souza, que permitia que todas as visitas fossem feitas e eu sempre estava junto. Tivemos a oportunidade de conviver juntos e ele, com aquele vozeirão que ele tinha, ele me transmitia muita segurança. E também Dr. Ida Gugel, que foi Dr. Ida Gugel, que me levou ao centro de reidratação que existia antigamente. Havia, inclusive, pelas questões sociais mesmo, havia muita desidratação. E esse centro, ele funcionava no Siqueira Campos. E aí, nessas visitas, eu fui também entendendo, não só com o Dr. Machado, como também com o Dr. Ida, as razões sociais de muitas doenças que apareciam. Tinha um professor, o Walter Cardoso, que ele dava aula, e depois que acabava a aula, ele gostava que a gente batesse palma. Então, a gente batia palma. O perfil de alguns professores, né? E Dr. Walter, ou Dr. Levar Bonfim, com aquela física toda atrapalhada, que eu não sabia nem começo nem fim o que ele estava ensinando, entendeu? Dr. Antônio Garcia era de bioquímica, né? E eu fui monitor, inclusive, também um pouco. Dr. Oswaldo Leite era professor de anatomia, mas a gente entendia que não sabia como é que ele sabia fazer, porque ele pegava aquele osso assim, fazia assim, para entender. Porque, na verdade, eu acho que sim, foram os heróis, né? Numa época daquela, todo mundo foi convidado e todo mundo era voluntário e ninguém recebia nada, né? Eu acho que uma glória, e eu acho que assim tem que agradecer toda essa forma, né? No Hospital de Cirurgia, tudo ali, era tudo ali, né? Era tudo dentro do hospital ali. Uma coisa que eu acho que foi bom para a gente, por exemplo, assim, todo mundo estava ali dentro, então a gente tinha atividade no pronto-socorro, né? E conseguia chegar, né, independente os próprios professores levavam para um socorro, né? Muitas visitas às enfermarias, inclusive com o Dr. Gildo Rezende, que foi nosso professor também. Então, acho que uma prática talvez precoce, mas que acontecia. Nos intervalos, né? No final de semana, também a gente usava isso. E principalmente assim, por exemplo, eu podia estar em uma determinada aula, mas se eu estava interessado em ver alguma coisa que o Dr. Machado ia fazer uma visita ou uma coisa assim, a gente sempre encontrava uma forma que era dependendo do interesse de cada um pelaquela área, né? Então, precocemente também na sala de parto, né?
tivemos com o Dr. Dalmo, como professor, né? Dr. Hugo Gel, né? Então a gente tinha, porque ali funcionava tudo, maternidade, Carlos Filipe, eu acho, maternidade, né? E então era um centro assim, claro, dentro da realidade da época, que pra gente era bom. A gente, eu acho que era uma coisa pessoal mesmo, né? Nem perguntava nada, mas a gente não colava não, era assim mesmo. Eu acho que é um respeito e de você ter uma responsabilidade e querer fazer isso como uma... E que eu sei que, por exemplo, depois quando eu comecei a ensinar, eu via que os meninos às vezes eles querem dar uma pescadinha, entendeu? Mas essa sensação de responsabilidade mesmo, de confiança do professor na gente. Hélio, né? Cleómenes foi colega de turma. Valadares foi governador, foi também era colega de turma. E Valadares, Hélio, Geraldo Melo, Geraldo Melo, né? Também foi colega de turma. Muitos colegas que agora não estou lembrando. Que eu e Marília, que Marília foi comigo, já éramos casados, né? Eu já, inclusive nós casamos, houve uma mudança que morreu um presidente, mudaram a data da formatura. Eu só sei que nós chegamos praticamente na hora de entrar para, porque nós somos rapidinho em Salvador, para de média de 48 horas, e lá para entrar rapidinho para a colação de grau. Olha, rapaz, eu acho que eu decidi foi na entrada mesmo, antes mesmo de ver o curso. É uma sensação minha interior que eu tinha, entendeu? E, inclusive assim, por exemplo, o professor Nestor Piva era um professor de uma didática maravilhosa. Mas já Dr. Machado e outros professores também, dentro do seu jeito, da sua natureza, não tinham aquela organização, né? Então, eu pensei desde a hora que entrei. Nunca tive dúvida nenhuma. E se eu voltar a reencarnar, eu ainda quero ser. Depois de que eu concluí meu curso, né, que eu fui da quarta turma, em 1969, eu fui para Ribeirão Preto, onde fiz a residência de pediatria. E lá em Ribeirão Preto eu tive também grandes contatos, né? E comecei a perceber as diferenças metodológicas, inclusive dentro da questão do ensino mesmo. Mas foi uma época muito interessante e vi coisas que naquela época, hoje correndo ver, doenças, muita desnutrição, calazar, né? Então acho que a necessidade que eu tive e que tenho, né, que tinha na época também, de estar ajudando, né, de estar conseguindo perceber, né. Uma coisa eu senti, e de quando eu fui fazer residência, assim, eu saía de uma realidade no hospital de cirurgia, daquele jeito. Quando eu cheguei lá em Ribeirão Preto, era tudo muito organizado, né, você tem que seguir mais ou menos os protocolos, né, para poder estar exercendo certas atividades, né, os tratamentos, né. Tínhamos a infectologia, tinha todas as áreas, mas eu sentia que havia uma organização e que ali ainda no hospital a coisa estava muito, entendeu? Que talvez, claro, hoje não tem mais nada disso, mas essa organização foi uma coisa que eu senti.
retornando de Ribeirão Preto, que eu fiz 70 e 71, retornando de Ribeirão Preto, 3 anos depois eu prestei concurso para a faculdade. E foi justamente a partir desse concurso que nós ficamos 36 anos na universidade. Ao mesmo tempo, por conta eu era 40 horas, eu comecei com 20 horas, depois passei para 40 horas, que não era dedicação exclusiva. Eu pude exercer esse tempo todo a pediatria no serviço privado. Trabalhei também em órgãos públicos, né? E aí eu continuei, né, fazendo um trabalho, né? Mas tinha a oportunidade de fazer a pediatria também a nível ambulatorial. Depois de algum tempo, né, quando a gente já vai ficando mais envelhecido, né, uma vez um rapaz que sempre me conduzia, aí disse que uma pessoa perguntou: e o doutor Baile ainda está vivo? São perguntas, porque a gente praticamente, eu estou com 78 anos, né, pretendo trabalhar, eu sou saudável, pretendo trabalhar o tempo que for necessário. Só pediatria geral mesmo. Eu não... Que na verdade eu acho que até hoje na formação do especialista, não sei todos, mas por exemplo, há uma exigência de que você faça a pediatria primeiro, né, para depois compreender, fazer. Mas eu sempre fiz pediatria geral. E sempre procurei conversar muito, inclusive com ex-alunos, sobre determinados assuntos, né? Pessoal da endócrina, da infecto, né? Esse pessoal todo que circula aí como especialista, né? Eu sempre procurei ouvi-los, né? Quando sinto necessidade de uma informação e de poder estar lidando melhor. Cuidar de criança naquela fase de pré-escolar. Adoro. Porque eles chegam... Uma coisa importante no atendimento da pediatria é o seguinte: a mediação da criança para o atendimento é o brinquedo. Aí, eu sempre usei o seguinte: eu sei que a criança vai entrar, aí eu ofereço o brinquedo para ele. Eu não deixo ele brincar. Depois que ele brinca e que a mãe já contou as histórias, é que eu consigo. E aí? Aí eles começam a falar. E uma coisa que eu acho importante também é a seguinte: que você não vá diretamente à consulta, por exemplo. Depois que a gente faz a conversa com a mãe, tudo, eu dou papéis, né? E diga aí, desenhe sua família. Aí ele desenha, aí faz uma coisa, faz outra. Que eu acho que a gente tem que cativar primeiro, né? Para poder, porque eles têm muito medo. A criança tem muito medo do pediatra, principalmente assim, preocupado com injeção, preocupado com vacina, né? E eles, inclusive, assim, há muitos anos que eu não uso jaleco branco, porque eles associam a coisa ruim, de vacina e de furado. Então, assim, a gente tem que... aí que eu sempre fiz isso, eu acolho, depois que ele brinca no chão e está fazendo isso ou aquilo, aí eu... E às vezes tem uma coisa interessante, viu? A criança entra, uma criança maiorzinha de 3, 4, ou assim, de 4, 5 anos está brincando, aí você está colhendo a anamnese, aí ele olha assim: não, mas não é isso não que você está dizendo aí. A mãe quer exagerar, falar um monte de coisa, e ele disse que não é não. E como se tivesse, entendeu? E assim a gente vai conduzindo, né? Fiz sala de parto durante muito tempo. Trabalhei também na IUDET Facom Batista, que eu fui da inauguração da IUDET. Eu também fazíamos sala de parto, né? Dormíamos lá, que hoje é o Hospital da Criança, né? A IUDET Facom Batista não é mais isso, é o Hospital da Criança. Trabalhei também lá, assim. Também tive sempre foi
da minha vida profissional, por exemplo, a desmedicalização, certo? Você poder estar evitando que as crianças tomem muitos remédios, né? Porque às vezes a mãe diz, você não vai passar nada não. Não, não vou passar. Não há necessidade de passar nada disso. E isso eu achei que foi sempre eu tive esse perfil, porque eu sempre achei que o bebê, as crianças, principalmente quanto mais nova a criança, maiores são as iatrogenias. E isso me deixava muito preocupado. Uma coisa que também eu consegui equilibrar, por exemplo, a mãe vem para a consulta e ela tem uma vivência da homeopatia, da antroposofia, né? Então, eu muitas vezes, durante a minha avaliação, ao concluir, e aí mãe, e aí, doutor? Assim, vai continuar com sua homeopatia. Não é necessário, eu não vou mudar nada. Ele está bem, mas doutor, eu digo, mas vai continuar com a homeopatia. Mesma coisa com a antroposofia. Então, eu sempre respeitei, entendeu? Essas linhas, essas alternativas. Na verdade, a homeopatia hoje é reconhecida, né? Como científica, ciência mesmo. Mas eu sempre tive essa preocupação de medicar pouco e de também compreender a necessidade de entender a cultura que a mãe tem, que a família tem, na arte de curar. Foi sempre boa. É sempre boa porque eu tive sempre muita... gostar de dar aula. E tem uma coisa que você falou em aula, eu quero falar um pouco antes, é o seguinte. Quando eu estava na faculdade, tinha uma coisa estranha, diferente. Por exemplo, os professores passavam prova e não ficavam na sala não, ninguém colava nada. Ninguém olhava nada. Era uma coisa assim, atualmente era minha namorada, né, todo mundo ali, mas ninguém... Eles podiam sair, não tem problema nenhum. Está diferente hoje, né? Mas eu sempre gostei, né? Na época, na época dessas aulas, hoje está tudo marcando X, né? Marcando X, marcando X, né? Mas na época realmente eram assim, provas mais descritivas, né? E eu às vezes, por exemplo, 5 questões. 5 questões. Aí eu dizia a quinta questão, vocês vão falar do que vocês quiserem dentro dessa proposta mais ou menos das aulas que estão sendo exigidas para a prova. Claro que quando eu mandava eles podiam falar o que quiserem, eu ia exigir um pouco mais daquilo ali, mas eles ficavam livres, né? E teve uma coisa também que quando eu estava na faculdade ainda, tentei fazer, fiz um pouco, mas depois a coisa não continuou. Por exemplo, por que não uma pessoa, uma fonoaudióloga, né, uma fisioterapeuta e uma série de profissionais da área, profissionais e afins, teriam que dar falar um pouco, né? Porque, por exemplo, muitas vezes por exemplo, o ortopedista, acontece o problema, né? Precisa fazer fisioterapia, mas não está entendendo nada do que vai acontecer. Então, se a gente for ter exatamente a visão integral, é importante, inclusive do período que eu fiquei lá, eu consegui que um educador físico fosse falar, né? Para eles entenderem a razão e a noção exatamente que esse educador físico, né? Que hoje já são assim, eu acho que o educador físico, ele vai para a academia, ele tem dois aspectos, né? Mas a gente tinha que
eu queria mostrar para eles que a pessoa vista de forma integral, né, é preciso que haja uma interdisciplinaridade para poder a compreensão, né, chegar melhor. Eu, quando já estava na sala de aula por muito tempo, eu fui para o CCBS, fui dirigir o CCBS. E na direção do CCBS é outra visão administrativa, é outra visão também que a gente tem, porque no CCBS a gente tinha que articular cursos como educação física, fono, físio, né? E nessa articulação eu compreendi que eu estava aprendendo mais coisas, né? E justamente lá no CCBS, depois foi lá onde eu me aposentei, como eu acho que foi em 2008 mais ou menos, eu pude observar que havia, porque eu vi vários concursos, né, participei de algumas mesas e vi realmente a dimensão da universidade. Uma coisa sempre me preocupou, às vezes eu questionava isso lá no CCBS, porque assim, uma série de cursos, mas não havia uma integração entre os cursos. E a gente sabe que dentro do processo ensino-aprendizagem, a interdisciplinaridade é uma coisa muito importante. E eu sentia justamente a falta apesar de uma universidade, desse aspecto. Inclusive, foi na época, eu estava na universidade, quando pela primeira vez os alunos tiveram que sair do HU para os postos. E eles reclamavam. Eles reclamavam porque não entendiam aquilo ali, né? E a gente começou a ficar questionando, explicando que, na verdade, que você só consegue cuidar quando você tem essa compreensão social, né? E sai daquela visão hospitalocêntrica, né? Cêntrica. Sempre tive o cuidado de, no atendimento à criança, ouvir a família, porque na escuta da família a gente tem ideia de como é processada aquela história familiar, né? Como é que vai acontecer as relações afetivas. Comecei a ter algumas dificuldades no atendimento quando a gente começa a atender crianças de pais separados, por exemplo. São histórias diferentes, porque às vezes o pai conta uma história, depois a mãe conta outra história, enfim. Mas, agora uma coisa também que eu acho interessante na pediatria, que eu acho que mudou, assim, por exemplo, à medida que a gente vai percebendo as relações dos casais, por exemplo, os filhos de pais separados muitas vezes passam o fim de semana na casa de um, depois na casa do outro. Aí a mãe diz, olha, está assim porque o pai não cuida. Aí o pai depois diz, está assim porque a mãe não cuida. Então a gente tem que ter essa escuta qualificada para poder alinhar a situação, né? E conseguir um resultado e um sucesso no tratamento, quer dizer, no cuidado. Eu sempre tive criança Down, criança com deficiente visual, motora, né? E realmente eu acho que, principalmente com relação à aprendizagem, né? Porque na verdade muitas vezes a criança que tem uma deficiência intelectual, mas tem uma capacidade muito grande de aprendizagem e também tem coisas que eles, por exemplo, agora mesmo eu fui para a França, aqueles três nossos para atlética, um deficiente visual, um deficiente intelectual e ganhou medalha lá, né, no campeonato lá. Sempre tenho acompanhado as Paralimpíadas Escolares também, sempre vou com a equipe daqui do estado e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, entendeu? E realmente me encanta. Eu sempre estudei muito, li muito sobre a questão da deficiência. Justamente por isso.
a afetividade das crianças Down. Eles são muito afetivos, gostam de beijar, gostam de, né? Já tive a oportunidade de ir a um evento em Brasília, esse evento, direitos sexuais e reprodutivos, aí, enfim, foi um evento assim. Então, uma criança Down dando uma palestra, né? E isso a gente começa a perceber que esses meninos, que todo Down tem deficiência intelectual, mas à medida que eles têm uma estimulação precoce muito cedo, e que é possível, e que aí a gente vem aquele aspecto que a gente sabe que socialmente nem todos conseguem, né? Mas à medida que você tem uma equipe interdisciplinar, né? E que faz aquele acompanhamento desde pequeno, eles conseguem evoluir muito. Então, eu vi mesmo, criança autista, né, fazendo, de altas habilidades, fazendo uma palestra, criança Down fazendo uma palestra, uma menina Down. Eu acho que assim é tudo uma questão de oportunidade e de você poder conseguir oferecer para esses meninos dentro de um trabalho realmente que possa estimular não só a parte motora, visual, entendeu? E infelizmente, socialmente, às vezes acontece de não conseguir. Houve uma época que, bom, eu saí, fiz pediatria, né? Houve uma época que houve um esvaziamento, inclusive, né, de pediatras. Um esvaziamento do pediatra, achando que o mercado de trabalho não ia certo absorver, outras pessoas com um pensamento meio distorcido, né? Vou fazer uma área que eu possa ganhar mais, porque também todo mundo tem a sua sobrevivência, né? Tem as suas coisas, não, é normal. Mas depois eu comecei a perceber que não, que a coisa está voltando, né? Porque, na verdade, as universidades começaram a a valorizar mais, né? Essa questão, provavelmente, do exercício da pediatria. E eu acho que nós tivemos aquela colega, Glória Tereza, quando faleceu, que ela falava demais para a questão da valorização, né? Enfim, eu penso que hoje a gente tem um contingente grande de pediatras. Eu acho que hoje a Sociedade de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, talvez seja a segunda sociedade mais número de profissionais. É a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, para você ver que houve uma retomada, né? O que seria sacerdócio, né? O que é isso mesmo? Eu acho que, de certa forma, tem esse viés, mas eu acho que, para mim, eu sinto isso, entendeu? Eu tenho Fabíola neuro, Byron pediatra, Ricardo oncologista, tenho uma psicóloga, Luciana. Eu fico feliz, né? Ser pai de médico. Não, mas tem umas coisas assim, por exemplo, mas eu estou com alguma coisa, pai, vamos ali, não quero ir para lugar nenhum. Né? Conduzir, me conduzir para poder, né? Eu tenho que dar um freio. Existe uma coisa muito forte no cuidar do médico, que é a humanização. Eu sempre, eu tenho uma neta que ela faz medicina. E uma coisa que eu sempre dizia quando
estava com os meus alunos dizendo o seguinte: olha, vocês têm que estar... Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem o rumo que vai ter, né? Então eu digo: vocês procurem estudar essa disciplina como se você fosse fazer essa disciplina, para você poder aprender e captar a melhor forma, né? Porque de repente, mais adiante, né? Não gosto de estudar isso, não gosto de estudar aquilo. Então eu acho que uma das coisas é essa orientação de que possa realmente estudar aquela área como se fosse fazer aquela área. Eu tive também muitas coisas, durante o curso, assim. Alguns alunos que já no final desistiram. Não era aquilo. Foi porque alguém queria, né, uma influência assim. Tive uma aluna que ela foi até o final, mais para satisfazer talvez a família, né? E assim que concluiu, ela foi fazer jornalismo. Eu acho assim, eu encerro dizendo que para fazer pediatria você tem que gostar de criança. É o princípio, né? Eu acho que é isso mesmo, procurar exercer na área no caso da pediatria, né? Da pediatria, é preciso gostar. Eu tive um colega que ele não gostava de atender criança pequena, só gostava de atender criança grande. Não é impossível. Então eu acho que assim é preciso gostar da criança na sua totalidade. E hoje a pediatria avançou muito, por exemplo. A gente eu atendo recém-nascido até o adulto jovem, até 18 anos, né? E eu acho que quando a gente cria vínculos, por exemplo, eu até alguns anos atrás tinha um rapaz que foi meu cliente quando era pequeno e se tornou adulto aviador. Então quando ele vinha a Aracaju, ele ia lá para poder dizer que estava assim, com a garganta inflamada, não sei o que, pronto, para eu poder avaliar. Então, eu acho que esse é o vínculo que você tem no cuidado. Quando você cuida, quando você cria esse vínculo, eu acho que é assim, como eu lhe disse, o respeito que você tem que ter à criança, no sentido de ouvir, né? Porque também tem o seguinte, muitas vezes a gente está no consultório e chega a criança e a mãe fala, eu fico sempre olhando para o menino para ver se ele quer dizer alguma coisa, né? Então eu acho que esse sim, eu respeito a criança. E respeito a família. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu sempre observei, por exemplo assim, às vezes entra o pai, a mãe e as duas avós, todo mundo. Então, enquanto alguns colegas começam a reclamar muito, eu acho que não. Deixa que eu possa perceber a situação como é que é, entendeu? Da constelação familiar.